Shalom, shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais um devocional no nosso plano de leitura anual da Bíblia, em ordem cronológica. Amém? O tema do nosso devocional de hoje é a bênção aos que são piedosos. A bênção aos que são piedosos. O nosso devocional está no Salmo 112, 113 e 114. E o nosso texto base está no Salmo 112, versículo 1 ao 3, que diz: Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Amém? Queridos, só quero pontuar um pouquinho, porque esse salmo nos faz entender e nos faz meditar e refletir também, né? É o seguinte, o salmo começa trazendo uma bem-aventurança para aqueles que temem ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Bom, uma das coisas que o salmista nos ensina é uma lição muito importante para nós que servimos a Deus. E qual é essa lição, né? É que venhamos conduzir a nossa vida sempre temendo ao Senhor. De que forma? Tudo que venhamos fazer seja sempre colocando Deus em primeiro lugar e refletindo se aquilo vai glorificar o Senhor. Por exemplo, se eu tenho a oportunidade de ganhar um dinheiro, né? Esse dinheiro, ele é justo, ele é correto. Quando eu me deparo com uma situação dessa, eu consigo refletir se isso vai glorificar o nome do Senhor? Então, esse temor é justamente esse intervalo que eu consigo refletir sobre as minhas ações e se elas vão glorificar o nome do Senhor. Não é simplesmente para que as pessoas olhem para mim e me exaltem, mas o primordial é que isso venha glorificar o nome do Senhor, porque às vezes as pessoas se enchem de moralidade para tentar se gloriar, né? Mas o salmista diz aquele que teme, ou seja, no intervalo entre a intercessão, o intervalo das circunstâncias. Será que eu consigo fazer esse exercício? Peraí, se eu pegar esse dinheiro, vai ser justo? Será que esse trabalho vai glorificar o nome do Senhor? Será que eu fazer certos comentários vai glorificar o nome do Senhor? Ou é melhor ficar calado, por exemplo, né? Então, aquele que teme ao Senhor, ele se torna bem-aventurado. Deus, ele se alegra com isso. Por exemplo, está surgindo um desentendimento na família. Será que vale a pena eu ficar brigando? Será que eu consigo refletir e talvez pensar, poxa, acho que eu estou exagerando? Talvez eu estou fazendo uma coisa que não está glorificando o nome do Senhor. Será que assistir certas coisas, ler certas coisas, me envolver com certas coisas, será que vai glorificar o Senhor? Porque se eu consigo fazer uma reflexão no intervalo ou no contexto da interseção dessas coisas, entre fazer uma coisa ou não, se eu consigo fazer essa reflexão, isso me ajuda a ser bem-aventurado, porque eu estou colocando o Senhor nessa situação. Por exemplo, será que eu oro e peço direção do Senhor? Eu estou numa situação que eu não sei resolver. Me dá uma direção, me dá um sinal. Me envolver com certas amizades, com certas pessoas. Será que isso vai glorificar o nome do Senhor? Se eu faço essa intercessão, que nós estamos no caminho da bem-aventurança. Agora, se simplesmente isso não passa pela minha cabeça, simplesmente eu sou aquele tipo de pessoa que as circunstâncias que me conduzem, sem eu refletir o que vai acontecer lá na frente, o que pode acontecer lá na frente, eu simplesmente deixo as coisas fluírem, ainda que eu fale, querido, no nome de Deus, ainda que talvez eu até tenha uma certa religiosidade, lá no fundo, no final das contas, no final das coisas, né? Na verdade, eu não serei bem-aventurado, porque eu não tenho essa capacidade, eu não consegui desenvolver essa capacidade de refletir no contexto das situações, se aquilo vai glorificar ou não o nome do Senhor. E assim fazendo, né, se eu refletir, eu vou colocar os mandamentos de Deus em prática. Um exemplo, eu ganhei um dinheiro, eu posso ajudar pessoas com esse dinheiro, eu posso ser um canal de bênção na igreja, eu tenho essa reflexão, eu faço essa reflexão, eu vou ser um canal de bênção, vou ser bem-aventurado, eu tenho a oportunidade de um conhecimento que Deus me deu, eu poder ser luz na sociedade, e assim eu faço, eu vou ser bem-aventurado. E aí o salmista, no início desse Salmo 112, ele fala uma coisa bem interessante, que quando assim eu procedo nesse temor a Deus, a minha descendência, ela vai ser abençoada. O texto diz que Deus vai lembrar daquilo que eu fui e ele vai trazer bênçãos sobre a minha geração. E o que é ser abençoado?
abençoado receber as ferramentas necessárias para cumprir um propósito, né? Ele fala, ó, na sua casa a prosperidade, verso 3, e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Então Deus nos dá garantias de bênçãos também materiais. E essas bênçãos, como a gente já falou em outros devocionais, elas não são bênçãos para simplesmente eu me gloriar que tenho uma casa, tenho um carro, tenho dinheiro na conta, posso fazer as minhas viagens. Não é para isso. Todas essas ferramentas que Deus deu para mim, elas visam eu ser bênção para outras pessoas também. Que a minha casa glorifique o Senhor, que o meu carro glorifique o Senhor, que o meu trabalho glorifique o Senhor. E assim eu vou estar cumprindo, né, um propósito que Deus me deu, né, que Deus nos constituiu. Me deu sabedoria, vou ser bênção na vida de pessoas. O Senhor me deu uma estratégia, vou ser bênção na vida das pessoas, né? Ou seja, nada é um final em mim, mas na verdade tudo converge para Deus. Então aquele que teme ao Senhor, ele anda sempre nessa pegada. Tudo que ele faz, se ele tem uma coisa em demasia, ele reparte com o outro, porque ele sabe que ele tem recebido de Deus. Ele tem uma consciência de que tudo aquilo que ele tem pertence a Deus. Se ele recebeu uma oferta, uma ajuda de alguém, ele tira o seu dízimo, ele tira a sua oferta, ele é fiel nisso. Ele prontamente ele tira, né? O que mais nós podemos dizer? Enfim, o justo é aquele que coloca Deus, né, sempre em primeiro lugar. Deus está sempre no primeiro pensamento dele. Ele, por exemplo, até quando ele ganhou um alimento, por exemplo, ele fez uma compra no supermercado, ele consagra essas compras ao Senhor, ele agradece ao Senhor. Antes de ele se alimentar, ele ora. Antes de ele tomar um copo d'água, ele agradece. Ele recita uma bênção, ele fala, Senhor, muito obrigado por esse copo d'água. Senhor, muito obrigado por essa xícara de café. Ainda que ele tenha apenas um copo de água para ele tomar pela manhã, não tem um alimento, mas ele é grato. Ele é tão grato como se tivesse um banquete para ele comer. Então ele é grato no pouco, ele é grato no muito. Então o salmista e os salmos, eles refletem e nos ensinam muito. Nós temos essa sensibilidade. Por exemplo, você andou de Uber, você chegou no seu destino em paz, você simplesmente ali sair do carro e dizer assim, muito obrigado porque eu cheguei em paz. Como eu fui essa semana com a mamãe aqui no departamento social aqui da prefeitura, que ela ia pegar uma carteirinha para ela, e coincidentemente trabalha lá um amigo que é pastor. E aí quando ele soube que eu tava lá, eu tava correndo, ia correr, então eu tava de tênis, não quis entrar, e foi só a mamãe e a bispa. Eu falei assim, olha, eu não vou poder ir aí porque eu tô assim, vestida. Ele falou, não, então eu vou ir com o senhor. Quando ele foi comigo, a gente ficou conversando, aí depois no final da conversa ele falou assim, tá vendo isso aqui no meu pescoço, pastor? Eu falei, o que foi isso, meu pastor? Ele falou, isso aqui foi uma linha de cerol, que ela tava sendo recolhida, né, e só raspou no meu pescoço. Eu pensei que tinha torado no meu pescoço, eu coloquei a mão, aí eu vi sangue, aí depois eu olhei e vi só que só riscou, foi só o arranhão. Aí naquela hora ali, onde eu olhei no espelho depois, eu me ajoelhei e levantei as mãos para os céus e falei, Senhor, muito obrigado pelo livramento que o Senhor me deu. Então, queridos, temer o Senhor é estar envolto dessa bem-aventurança que Ele proporciona para aqueles que têm Deus em primeiro lugar, nas coisas mínimas, né, do dia a dia. E eu digo para vocês que todos nós, né, falhamos muito nisso. Como eu falei, né, o meu amigo pastor agradeceu e eu fiquei refletindo sobre isso. Então, eu deixo essa palavra para você, né, de você ser grato, né? Por exemplo, eu tô na igreja, não importa o cargo que eu tô ali, desde se eu lavo o banheiro, eu passo o pano, eu tiro o lixo da igreja, da congregação, por exemplo, se eu ajudo de alguma forma na igreja, glória a Deus, eu sou grato por isso. Eu não vou ser grato ou eu vou querer somente o altar para poder falar, né, ali, para cantar, para dançar. Ou seja, tudo que eu faço, eu tenho uma convicção que eu faço, primeiramente para honrar a Deus e mostrar que eu amo a obra de Deus e também para honrar os líderes que Deus colocou, ou o irmão que Deus me permitiu ter amizade. Então, tendo esse coração grato, queridos, eu digo para você, cumpre-se essa promessa aqui sobre a nossa vida. Ao justo, verso 4, nasce a luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Verso 5, de todos o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Verso 6, jamais será abalado, será tido em memória eterna. Amém? Olha só, será tido em memória eterna. Então, por mais que nos momentos que a gente faz alguma coisa, parece que a gente não está sendo visto, parece assim que não faz sentido a gente agradecer, queridos, só faça e seja assim como nós temos comentado no início desse áudio, porque ele diz que você jamais será abalado e será tido em memória eterna, ou seja, Deus ele ama quem coloca ele em primeiro lugar, que faz tudo pensando no reino. No final das contas, queridos, tudo que nós fazemos na obra, a gente não faz pelas pessoas, a gente faz pelo reino, e quando nós fazemos isso, a gente não se entristece com as pessoas, a gente não se frustra com as pessoas, e aí eu deixo inclusive essa prova social para você
você fazer. Se você se frustra com as pessoas ao ponto de nunca mais querer ajudá-las, isso é uma prova muito grande que você espera muito das pessoas. Você lá no fundo espera a gratidão das pessoas. Claro, né, irmãos, que a gente sabe que é muito importante as pessoas serem gratas por aquilo que a gente faz também. É importante, claro que é importante. As pessoas serem gratas, nós sermos gratos por aquilo que as pessoas fazem e também pelo aquilo que nós fazemos também. Mas, entretanto, eu digo assim, nós temos que ser gratos e também fazer a nossa parte. Eu digo assim, de ajudar, ser agradecidos por aquilo que fazem por nós e também fazer pelas pessoas. Isso que eu quero dizer. A gente entende isso. Mas a gente não pode se irritar com isso e se entristecer. Quando a gente se entristece demais com o outro por aquilo que a gente fez, lá no fundo, nós não estamos esperando no Senhor, nós estamos esperando nas pessoas. Amém? Então, faça esse teste. Se você espera demais pelas pessoas, tem se irritado, se chateado e se magoado com as pessoas, é porque você talvez até diga, não, eu não espero gratidão de ninguém, mas se você se fere, se você se magoa, com certeza, lá no fundo, você ainda espera muito pelas pessoas. Isso não quer dizer que você vai cortar a amizade, você não precisa cortar a amizade com as pessoas. E outra coisa, se você corta total contato, né, amizade com as pessoas, é mais uma prova de que você espera muito das pessoas. Então, no fundo, queridos, nós fazemos sempre pelo reino de Deus. Sabe por quê? Porque sempre as pessoas, elas vão nos magoar. Não tem como. Por isso que o perdão, ele é ensinado por nosso Senhor. Por quê? Porque as pessoas, vez ou outra, irão nos chatear, irão nos ferir, irão nos magoar, irão nos decepcionar, principalmente as pessoas que nós amamos. Por quê? Não é porque muitas vezes elas querem, é porque elas não são perfeitas. Eu não sou perfeito. Eu vou talvez magoar pessoas, você vai magoar pessoas. Mas claro que isso aqui não deve ser uma desculpa. Às vezes as pessoas erram propositalmente, sabem que não precisariam errar, aí dão aquela clássica desculpa. Eu não sou perfeito, eu sou ser humano. Ou seja, a pessoa ela já se arma por desculpa para não mudar. Não é disso que eu estou falando. Eu só quero dizer que o temor do Senhor vai curar sempre o nosso coração. Não quer dizer que a gente não vai se entristecer com o que fazem de mal pra gente, por exemplo. Porém, nós vamos ter mais longanimidade. Um fruto do Espírito tremendo é a longanimidade. Porque se eu não tiver longanimidade, nas primeiras coisas que as pessoas fizerem de errado comigo, eu já fecho as portas, eu já me reservo para mim não me chatear mais com as pessoas. Só que isso é um lerdo engano. Por quê? Porque o ser humano é um ser social. Mais cedo ou mais tarde, ambos iremos nos magoar, nos decepcionar mutuamente. Amém? Mas que o Senhor nos ajude a ter, né, misericórdia, possamos vigiar mais, estarmos atentos, né? Mas acima de tudo, tendo esse temor do Senhor. Amém? Porque aquele que teme o Senhor, de tudo que nós comentamos aqui, Deus ele está olhando, ele é fiel e vale a pena sim sermos temente a Deus, sofrermos também pela causa do Evangelho, porque se nós servimos a Jesus, nós muitas vezes somos, né, digamos assim, um alvo, né, das pessoas no sentido de que provavelmente iremos nos decepcionar, mas quando nós tememos ao Senhor, de coração mesmo, nós não vamos nos abalar com coisas pequenas, né? Amém? Então, que você já é bem-aventurado, porque você teme ao Senhor, que a cada dia possamos andar nesta perspectiva, sabendo que tudo que nós fazemos, como diz o verso 6, tudo será tido em memória eterna e jamais seremos abalados. O Senhor está sim, olhando com detalhe tudo que fazemos, né, e tudo que é feito contra nós também. Mas, acima de tudo, o Senhor está com os olhos atentos e Ele é galardoador daqueles que o buscam, que colocam as suas demandas diante dele. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus Cristo.